Ricardo é, sem dúvida, um dos principais autores do pensamento econômico. E, embora ele tenha seguido o seu pensamento a partir de Adam Smith, ele segue da teoria do valor, a discussão é em grande medida a mesma: preço, distribuição, utilidade, comércio internacional. Ele talvez tenha sido um pouco injustiçado pelos louros que ficaram muito com Adam Smith, mas na verdade Davi Ricardo teve uma influência enorme. A sua contribuição teórica é muito consistente, mais consistente do que de Adam Smith. Ele corrigiu diversas falhas do pensamento de Adam Smith, consolidou melhor a teoria, de Adam Smith também, não é? E foi bastante influente, não é? As suas concepções, as suas abstrações foram muito influentes no pensamento que vem à frente. Então, rapidamente, Davi Ricardo ele viveu relativamente pouco, ele morreu com 51 anos, fez fortuna na Bolsa de Valores, foi mestre de Stuart Mill, também outro grande pensador subsequente, não é? E ele escreveu um livro que é Princípio de Economia Política e Tributação, e depois, e antes disso, ele escreveu alguns ensaios, não é? Em que ficou claro o seu brilhantismo e sua capacidade de abstração. O contexto que ele vivia era o mesmo que Thomas Malthus, não é? Ele era amigo de Thomas Malthus, e embora tivesse diversas divergências e debates teóricos com Thomas Malthus, não é? Que era um período em que havia elevação do preço de cereais e, consequentemente, também elevação de salários, o que acabava sendo uma preocupação dele, né? Bom, só aqui eu vou falar rapidamente algumas contribuições dele, não é, de forma um pouco mais dispersa, e posteriormente eu vou entrar nos dois principais elementos que ele discute, não é, que é distribuição, não é, e depois comércio internacional, tá? Bom, a primeira questão relevante é a seguinte: ele é o primeiro autor que fala sobre metodologia no pensamento econômico, não é? E ele contribui muito para que a economia vá para o caminho abstrato, não é? O trabalho dele é bastante abstrato, ou seja, constitui categorias analíticas, relaciona essas categorias analíticas e, posteriormente, elabora leis e, assim, teoria econômica. Então, ele faz, não é, uma sistematização bastante sólida, não é, partindo de alguns axiomas, leis gerais e, consequentemente, ajudando a constituir a teoria econômica, e contribui para que a teoria econômica vá por esse caminho abstrato, tá? Bom, ele falou sobre algumas questões outras, né, em ensaios, né, como, por exemplo, aqui, anteriormente de publicar o principal trabalho dele, ele falou sobre questões monetárias, justamente porque o debate da inflação era muito presente, não é? E ele, mais uma vez aqui, ele contribui muito com os primeiros elementos que vem a dar posteriormente, não é? Um esboço ele faz da teoria quantitativa da moeda. Havia uma discussão, não é? O que que causa a inflação? O que que estava ocasionando a inflação no período em que ele viveu? Seria a emissão monetária? Seria a variação dos preços dos alimentos? Ele se alinhava com a tese dos bulionistas, em que defendia que a Inglaterra, no caso, voltasse ao padrão ouro, não é? E, consequentemente, entendia que a quantidade de moeda em circulação afetava os preços, não é? Ou seja, que a variação inflacionária estava relacionada com a emissão monetária, que é justamente a linha da teoria quantitativa da moeda, que vai ser avançada posteriormente por outros autores. E havia também a tese dos antibilionistas, que a moeda é endógena, ou seja, o sistema monetário tinha capacidade de emitir moeda, construir moeda, e assim não havia sentido no controle de emissão de moeda, e nesse caso a inflação estaria relacionada com outros temas, como, por exemplo,
os gastos públicos, ou seja, olhando mais para o lado real da economia. A visão do Ricardo foi bastante influente, não é? Esse é um dos trabalhos em que ele mostrou brilhantismo e acabou que em 1844 a sua ideia acabou influenciando a lei bancária que estabelece controle, de emissão de moeda, tá? Ainda há alguns outros pontos para colocar antes de entrar nas discussões mais importantes. Uma é sobre a lei dos pobres, né? A lei dos pobres é uma política de transferência de renda que existia na Inglaterra na época. Thomas Malthus era bastante contra, e nesse caso ele concorda com Thomas Malthus, ele também é contra políticas de transferência de renda para pobres. Na visão dele, a lei dos pobres transformaria ricos em pobres, não é? E ele também é contra a regulação do salário. Outro tema que ele ganha importância é a ideia de equivalência ricardiana, não é, que fica famosa na literatura também. Ele diz que déficits públicos no presente significam juros futuros, que os governos teriam que pagar, então não valeria a pena, não é? E aí os críticos posteriormente vão dizer que ele não leva em conta os efeitos multiplicadores do gasto público, tá? Esse debate ainda existe. Existem aqueles alinhados com a tese, não é, ricardiana, do equilíbrio, da equivalência ricardiana, e aqueles que se opõem particularmente, os keynesianos. É importante destacar, não é, que vários debates que existem até hoje, não é, na literatura têm por base Ricardo, não é? E ele, na verdade, como eu disse, né, foi um dos principais autores que constituiu o pensamento liberal, não é? Ele, o Stuart Mill, não é? O Marshall, o Friedman, Smith também, né? Mas ele tinha algumas divergências, enfim, esses são, claro, os principais pensadores liberais da história do pensamento econômico. Bom, muito do debate dele é o mesmo de Adam Smith, não é? Então, para quem já conhece o debate de Adam Smith, as contribuições de Adam Smith, fica um pouco as mesmas questões, mas ele, na verdade, ele aperfeiçoa, ele identifica diversos furos do pensamento de Adam Smith e acaba contribuindo. Uma das discussões da época era o que gerava o valor, não é? E a questão da utilidade. Para Ricardo, é fundamental que tenha utilidade, né? Os bens para ter valor, mas não é a utilidade que gera valor. Eu vou ler diversas passagens do autor para retratar justamente o pensamento dele com fidedignidade. Ele diz que o ouro é menos útil que a água, não é? E tem mais valor, e a água é mais útil e tem pouco valor, que é o mesmo a ideia do paradoxo lá que ele trouxe de Adam Smith. Diz assim, Ricardo: a utilidade, portanto, não é a medida do valor de troca, embora lhe seja absolutamente essencial. Se um bem não fosse, de certo modo, útil, em outras palavras, se não pudesse contribuir de alguma maneira para a nossa satisfação, seria destituído de valor de troca, por mais escasso que pudesse ser, ou fosse qual fosse a quantidade de trabalho necessário para produzi-lo. Ou seja, claro que ter utilidade é essencial, mas não é isso que gera valor. Ele coloca aqui as exceções e a regra, tá? Algumas mercadorias têm seu valor determinado somente pela escassez. Nenhum trabalho pode aumentar a quantidade de tais bens e, portanto, seu valor não pode ser reduzido pelo aumento da oferta. Algumas estátuas e quadros famosos, livros e moedas raras, vinhos de qualidade peculiar, que só podem ser feitos com uvas cultivadas em terras especiais, das quais existe uma quantidade muito limitada. São todos destituídos dessa espécie. São todos dessa espécie, perdão. Seu valor é totalmente independente da quantidade de trabalho originalmente necessária para produzi-los e oscila com a modificação da riqueza e das preferências daqueles que desejam possuí-los. Essas mercadorias, no entanto, são uma parte muito pequena da massa de artigos diariamente trocados no mercado. Sem dúvida, a maioria dos bens que são demandados é produzida pelo trabalho, não é? Que aí ele justamente acaba consolidando a teoria do valor-trabalho, não é? Então, é o trabalho que gera valor. Mas, ao mesmo tempo,
dentro do Smith existem algumas ciladas assim na teoria do valor, não é? Uma delas é que Smith diz que os preços são a remuneração das classes, não é? E, bom, isso gera quer dizer, os preços são explicados por preços, né? E aí fica um círculo vicioso, principalmente na renda da terra, que é um problema grave no pensamento de Adam Smith, não é que ele coloca a renda da terra como resíduo e que justamente Davi Ricardo vai avançar bastante, não é? Uma preocupação do Ricardo também era provar que a distribuição é autônoma, né, que não afeta preços, embora dessa cilada ele não consiga escapar, e ao mesmo tempo ele tem uma preocupação em explicar a elevação dos salários nominais, que era o que estava ocorrendo na época. Bom, um problema relativamente grave do pensamento de Adam Smith é que, ora, Adam Smith coloca, não é, o fundamento do valor incorporado, quando ele diz que nas sociedades primitivas o valor é dado pela quantidade de trabalho, mas nas sociedades mais avançadas tem uma parte deste trabalho que não é o trabalho comandado, que seria a remuneração dos capitalistas, que também seria valor ou não? Entendeu? O trabalho, não é? A parte do lucro, né, nos preços, não é? Que é o trabalho comandado, tá certo? Ele gera valor, há uma certa inconsistência no pensamento de Adam Smith, não é? Inclusive vai surgir o espaço, não é? Vai sair daqui para o Marx criticar bastante as concepções consequentes, tá? E outra questão também um pouco complicada no exemplo lá de Adam Smith, da caça de castor e de servos, é que e se houver mudança de produtividade em apenas um processo produtivo? Como fica essa equivalência entre trabalho comandado e trabalho incorporado? Fica mais confuso ainda, não é? Se eu ficar duas vezes mais produtivo em determinado bem, não é? Ele vai duplicar o trabalho comandado com relação a outro, enfim. O Ricardo procura solucionar essa questão. Eles, olha, o que gera valor não é, o trabalho físico, ou seja, é o trabalho incorporado, não é? Ele deixa de lado a discussão do trabalho comandado. É o trabalho incorporado. Horas de trabalho é o que gera valor, não é? E isso pode mudar nessa proporção de determinado bem com relação a outros bens, né? Isso para escapar, né, da questão da mudança de produtividade. Se eu tiver uma mudança de produtividade em determinada mercadoria, se eu precisar de menos trabalho naquela mercadoria, logo reduziu o valor porque tem menos trabalho, não é? Ou seja, a variação de produtividade afeta a quantidade de trabalho necessário. E nisso ele é crítico tanto com a visão de Adam Smith quanto com a visão de Thomas Malthus. Diz eles assim para nós: as mercadorias jamais variarão de valor, a menos que maior ou menor quantidade de trabalho seja necessário para a sua produção. Então, ele busca, né, principalmente, tirar a ideia, né, que fica um pouco numa penumbra ali no pensamento de Adam Smith, do trabalho comandado, não é? Que esse trabalho comandado também gera valor, não é? Então, o que gera valor não é, a quantidade de trabalho, diz Ricardo para nós, e também a escassez, eventualmente, mas esse não é o caso geral, né? A escassez é o caso de quadros, de estátuas, enfim, de bens raros, né? O caso geral, a medida invariável de valor é o trabalho incorporado à quantidade de trabalho, tá? Então ele busca unificar a teoria do valor em torno de um único insumo, trabalho, né? Que é medido em horas. Os custos são proporcionais à quantidade de trabalho empregado. Na verdade, é uma diferença muito sutil com a Adam Smith, não é? Mas é uma diferença. E assim os preços são lucros mais custos. Qual é o principal custo? É o trabalho, tá? Bom, ele procura explicar também, não é, capital, não é? Diz ele que o capital nada mais é do que o trabalho anterior, que é algo que também o Marx vai se apropriar desse conceito.
né? Então, a formação do capital também é trabalho. Há trabalho para estabelecer uma fábrica e lançar no mercado, né? Então, assim, essa é a questão, né? Porque na teoria do valor, trabalho do Adam Smith, fica essa dúvida, tá? Mas a parte que cabe ao capital gera valor também? Se é o trabalho incorporado, não é? Que do trabalhador que gera valor, como que tem lucro, tá certo? O Ricardo vai dizer, não, a formação do capital também é trabalho, não é? Há trabalho, não é? Para estabelecer o capital. Então, quando eu tenho uma intensificação tecnológica, que eventualmente isso torna menos necessário o trabalho, ou que eu tenho o estabelecimento de uma máquina, por exemplo, não é? Essa máquina, que é trabalho passado, ela por ser trabalho passado, também gera valor, ou seja, é trabalho, né? Parte deste trabalho passado, não é, tem que ser remunerado. Trata-se do lucro, não é? Então ele vai, né, escapar da cilada de Adam Smith, não é? De que, quer dizer, a parte do lucro é justificável ou não, não é? Dado que o que gera valor é o trabalho. O Ricardo vai dizer, é justificável, porque o capital também é formado por trabalho. Então, isso vai dar na rentabilidade do capital e vai dar também nas diferentes rentabilidades do capital. O capital que é mais intensivo, o setor que é mais intensivo em capital, que tem mais máquinas, que as máquinas duram mais tempo, que a depreciação, não é mais longa, vão ter taxas de retorno maiores, não é? Então, se tem uma máquina que dura 5 anos no processo produtivo, não é? O lucro, não é? A taxa de lucro, a lucratividade desse capital vai ter que ser maior com relação a uma máquina que dura menos. Por quê? Porque eu tenho que esperar mais para ter esse retorno, não é? Então, é um prêmio pela espera, essa diferença que tem entre os capitais e a durabilidade deles, tá? Que é uma outra preocupação para sair da questão lá do Adam Smith das diferenças de intensidade entre capitais, não é? Então, mais uma vez, o Ricardo ele está identificando identificando os problemas de Adam Smith e avançando nessa discussão, não é? O Smith visualiza que há essa possibilidade de diferentes relações de intensidade de capital-trabalho, mas ele considera que são todas constantes, não é? O Ricardo diz, olha, existem diferenças, se tiver mais capital, não é? Essa mercadoria vai ser vendida por um valor acima da quantidade de trabalho, não é? Que eu estava falando anteriormente, pela remuneração desse capital. E se tiver menos capital, vai ser vendida abaixo da quantidade de trabalho, não é? O que vai justamente explicar as diferenças e tem também a inclusão da variável tempo aqui, não é? Se o retorno é mais lento por ter uma máquina mais custosa, etc., não é? Isso vai significar uma rentabilidade maior. Bom, essa é a discussão, então, entre preços, valor, não é? E utilidade de Ricardo, e ele tem uma grande contribuição também, não é? Na verdade, uma das principais, se não a principal, enfim, tenho dúvidas até hoje, é na questão da distribuição, né? Lembrando, quando a gente fala de distribuição aqui, a gente está falando de distribuição de renda. Mais uma vez, ele parte da noção de Adam Smith e vê os problemas da noção de Adam Smith e tenta avançar com relação ao pensamento de Adam Smith. Aqui é uma carta que Ricardo escreveu a Malthus, tá? Que era um interlocutor e amigo. Ele diz assim: na sua opinião, a economia política é uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza. Também era na opinião do Adam Smith, né? E eu penso que deveria chamar-se investigação das leis que determinam a distribuição do produto da indústria entre as classes que concorrem para sua formação. Não se pode anunciar nenhuma lei respeitamente
a quantidades, mas pode-se formulá-la com suficiente exatidão relativamente às proporções. Cada dia mais me convenço de que o primeiro estudo é vão e ilusório e que o segundo é o verdadeiro objeto da ciência. Está falando que, para o Malthus, né, tanto para o Malthus como também para Smith, a principal discussão do pensamento econômico, ou da ciência econômica, é entender a causa da riqueza. Ele diz que, na verdade, para ele, né, o verdadeiro objeto da ciência econômica é entender essa divisão, né? Quer dizer, a sociedade produz, a sociedade distribui. Ela produziu, de quem é essa distribuição? Como se dará? Não é? E no que se refere às proporções, ou seja, quanto disso vai ser salário, quanto disso vai ser lucro. Essa, para ele, é a grande questão da ciência econômica. E, mais uma vez, não é? Partindo da ideia de Smith, que já tinha partido dos fisiocratas, de que existem três classes: os trabalhadores, que recebem salário, os empresários, que recebem lucro, e os proprietários de terra, que recebem renda da terra. Até aí é igual a Adam Smith. Mas ele tem uma diferença. Para ele, não é? O lucro é o que vem por último. Ou seja, eu tenho a produção, eu vendi, eu tenho os meus custos, o que sobra é lucro. Então, o lucro é um resíduo, não é? É a diferença. Eu tenho que pagar a renda da terra e eu tenho que pagar os salários. Ou seja, é renda da terra e salários que determinam o lucro. E aí, mais uma vez, ele vai voltar a procurar entender todos esses elementos, o que determina salário, o que determina renda, e, consequentemente, esses dois determinam os lucros, que é resíduo. E, ao mesmo tempo, ele vê que, embora o lucro seja resíduo, é a mola propulsora da atividade de mercado, se queremos chamar, né? Que capitalismo não existia o termo capitalismo na época. A mola mestra, a produção se dá buscando lucro. Então, não é claro que não apenas ele acha que é preciso favorecer, não é, essa lucratividade de alguma forma, como ele também quer entender o que que explica. E o que explica são os salários e renda da terra, não é? Então, primeiramente, ele vai buscar entender esses dois elementos para depois entender, então, o lucro, e aí ele formula contribuições que são, enfim, brilhantes e muito influentes. Primeiro, o seguinte, e isso é muito interessante, a relação que ele coloca entre salários e lucros, que era algo que estava presente já no Adam Smith, embora de uma forma um pouco mais sutil, e aqui ele vai ser muito taxativo com relação a isso. Ele diz o seguinte: aquilo que se pagasse como salário teria a máxima importância em relação aos lucros, pois, evidentemente, esses últimos seriam altos ou baixos, exatamente na proporção em que os primeiros fossem baixos ou altos. Os salários podem aumentar 20% e os lucros, consequentemente, diminuir numa proporção maior ou menor, sem ocasionar a menor alteração no valor relativo daquelas mercadorias. Ou seja, né, ele está dizendo de forma bem explícita: se os salários sobem, o lucro cai. Né? Existe uma relação inversa, bem clara, para Davi Ricardo. Não pode haver um aumento no valor trabalho sem uma diminuição nos lucros. Todo aumento de salário, ou o que é a mesma coisa, toda queda nos lucros. Ele está colocando como sinônimo. Toda redução no salário aumenta os lucros, mas não produz nenhum efeito no preço das mercadorias. Isso é algo importante também, não é? Se reduz salário, aumenta lucro, não é? E o valor continua o mesmo. O valor é dado pelo trabalho, não é? Se eu tenho elevação salarial, não é? Isso não vai gerar inflação. A inflação é uma questão monetária, não é? Se eu tenho elevação de salários, isso vai gerar uma redução dos lucros. E note que para ele o lucro é o principal, né? O lucro, embora seja resíduo, é o mais importante para entender enfim, a atividade econômica, né? A teoria de crescimento.
E aqui para mostrar, não é, justamente porque isso é uma verdade contábil, não é? Ele está pensando em termos de proporções, não é? Que ele falou ali bem claramente também. Ou seja, né, a produção é igual à distribuição. Aquilo que a sociedade produz, ela também distribui em salários e lucros. Mais modernamente a gente fala só salários e lucros, tá? Mas na época também renda da terra, tá? Isso é uma verdade contábil, trata-se de uma equivalência, não há discussão sobre isso. Que Adam Smith já tinha verificado, não é? Na verdade, já estava um pouco pincelado nos Fisiocratas, Adam Smith avança nisso e o Ricardo coloca de forma taxativa, né? Se um sobe, outro cai, né? E aqui está justamente a distribuição funcional da renda em percentual do PIB calculada pelo IBGE, né? Se a proporção da remuneração dos empregados cai, a dos lucros sobe e vice-versa, não é? E aqui tem diversas discussões que surgem a partir disso, não é? Aqui calculada pelo IBGE, a distribuição funcional da renda, que é bom, né? Como vai gerar crescimento econômico, né? Há muitos autores, e no caso o Ricardo é um deles, acha fundamental que haja lucratividade, ou seja, redução de salário, tá? É isso que ele está falando de forma bem clara e límpida. Tá? Embora isso fique um pouco mais sutil posteriormente na teoria econômica, enfim, mas trata-se disso. Bom, então, como eu disse antes, em Adam Smith, uma elevação do salário geraria uma espiral inflacionária, porque um é explicado pelo outro, né? O Ricardo vai dizer, não, né? Se eu tiver uma elevação do salário, isso vai alterar o lucro, o valor não vai mudar, tá? O que é uma sacada interessante. Bom, isso aqui eu já falei, né, que é das diferentes intensidades de capital, né, que é uma preocupação que ele tem. Voltando então à questão dos salários, não é? Ele não apenas diz que existe uma relação inversa, como ele quer explicar o que determina os salários. O que determina os salários, não é? Na visão dele, ele concorda com a tese de Thomas Malthus, né? Que se tiver uma elevação salarial, que já estava presente no Adam Smith também, não é? Se tiver uma alteração salarial, isso vai gerar aumento de renda dos trabalhadores e, consequentemente, eles vão ter mais filhos, ou seja, um crescimento demográfico, e isso vai gerar, na sequência, uma redução do salário, mais uma vez, não é? Então, ele diz que há uma tendência de que os salários, né, sejam equivalentes à subsistência. O que que é a subsistência? É o mínimo para sobreviver, não é? A chamada lei de ferro dos salários. Há abundância de mão de obra disponível, não é? Isso se dá sempre e isso faz com que o preço do salário caia, não é? Então, por uma questão de oferta e demanda, vai tender abaixo. Em algum momento pode ter uma elevação, não é? Devido a uma elevação salarial devido à redução demográfica ou, enfim, um crescimento acelerado, mas logo na frente essa elevação salarial vai se dar em uma população maior e, consequentemente, ali uma redução novamente do salário, tá? Então, assim, embora hoje a gente possa contestar essa ideia, mas na verdade, se a gente pensar nos salários digamos, mais baixos, não é muito diferente disso, né? E existem leis que regulam o salário mínimo, né? Por exemplo, é uma lei, trata-se de uma intervenção do Estado no mercado de trabalho, não é? Então, enfim, essa tese, né, de os salários tenderem à subsistência é algo que diversos autores posteriores vão defender, não é? Embora também haja uma percepção de diferentes produtividades do trabalho, essa é uma discussão também que é um pouco complicada na teoria do valor, né? Uma calcanhar de Aquiles ali da teoria do valor é justamente isso, não é?
E ele elogia, na verdade, o desenvolvimento técnico, enfim, o maquinário, né? Mas ele acabou fazendo três versões desse trabalho dele, três edições que ele pôde revisar em vida. E na terceira, ele acaba identificando que sim, né? O maquinário, o desenvolvimento técnico é desempregador, né? Então, inicialmente ele imaginava que seria benéfico a todos, mas depois ele coloca como prejudicial ao trabalho o desenvolvimento tecnológico. Como eu falei há pouco, não é? Uma outra questão é justamente essa das diferentes aptidões e diferentes produtividades do trabalho, não é? Que ele acaba colocando que, eventualmente a gente pode contar como 1,5 horas de trabalho ou 2 horas de trabalho, mas também acaba não discutindo muito isso, e é um problema que vai permanecer um pouco aí na teoria do valor por bastante tempo. Ele não consegue corrigir essas diferenças, não é, de trabalho, não é, de acordo com a produtividade, enfim, das pessoas, tá? Bom, existem mais duas grandes contribuições do Ricardo, né, para a teoria econômica. Não são muitas, né, mas eu diria que duas principais, né? É a teoria da renda da terra, e que dá sequência à tendência declinante da taxa de lucro, e outra é a teoria das vantagens comparativas, que também é bastante influente, que eu vou deixar para desenvolver num segundo vídeo sobre Davi Ricardo, porque trata-se de contribuições relevantes e que vou explorar em outro momento. Então, nos vemos, no próximo vídeo.